Oi, galerinha, bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de história e dessa vez falaremos sobre os antigos povos africanos. Daí nós temos aí no nosso início de unidade essa imagem onde tem uma professora em um local, né? No caso aqui parece ser uma sala de museu, onde podemos observar alguns arquivos que nos dizem, nos falam sobre a história. E é assim que podemos entender a história que hoje contamos para vocês, que hoje temos para falar sobre os antigos africanos, né? Os antigos povos que habitavam, que vieram para o nosso Brasil. Mas de que forma, né? E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso. Muitos estudiosos até acreditam que a espécie humana, conhecida como Homo sapiens, surgiu lá no continente africano, há cerca de 200 mil anos, né, atrás. De lá, ele se espalhou pelos outros continentes, tá? Por meio de ondas migratórias. Ou seja, eles saíram de lá e em grupos, né? Porque eles eram nômades, eles viviam em grupos e se instalaram em diversos outros locais, né? E foram caminhando por todo o nosso planeta. Mas vamos falar um pouquinho também como eles eram chamados. Esses povos eram denominados de berberes e banto. Foram um dos primeiros grupos humanos a habitarem esse continente africano. Tá? Desvendar os mistérios que cercam o nosso passado, né? É só através de pesquisas mesmo sobre peças, né, objetos, o próprio ser humano, tá? E aí o que eles analisam, o que eles estudam? Né? Eles estudam, são duas áreas, tem a paleontologia e tem a arqueologia. Os paleontólogos, eles estudam geralmente os fósseis, ou seja, os ossos dos animais, né? Partes do corpo, dentes e daí por diante. Mas tem os arqueólogos, que estudam também a criação do homem pré-histórico, como os instrumentos de pedra, de metal e até outras peças de cerâmicas que ajudam a interpretar a maneira de como eles viviam. Essas duas técnicas são predominantes no campo da pesquisa e foi através da arqueologia que um grupo de estudiosos encontrou no continente africano alguns sítios arqueológicos, ou seja, lugares, né, que ajudaram a compreender um pouco mais dessa pré-história desse continente através da análise desses objetos que a gente vai ver daqui a pouquinho aí, tá certo? Os povos chamados de berberes, por exemplo, foram os considerados um dos primeiros povos que habitaram na África, e lá no norte da África. Eles foram conhecidos pelos caucasoides. O termo caucasoide foi criado pelo estudioso Christophe Meineres, que através dos estudos do crânio e de outras ossadas, né, de outras ossadas, decifrava a região em que determinados grupos se desenvolveram, tá? No norte da África, os berberes se desenvolveram ao longo do Mediterrâneo, ou seja, próximo, né, ao litoral, do Egito ao Atlântico, que ali eles podiam até ir para outros lugares através de embarcações, ok? E eles são a mistura de diferentes etnias, por isso que eles usam esse termo. Hoje eles são usados, esse termo é usado não para identificar o povo, mas sim o idioma que eles falam. Também temos os Banto, também foram um dos primeiros povos que habitavam a esse continente, lá na região da Nigéria e de Camarões. Foram localizados onde surgiram esses povos que viveu nesse período por conta da Idade do Ferro, tá? Foi aí que surgiu
o ferro. Eles foram responsáveis pela introdução de novas técnicas que contribuíram para a formação das primeiras comunidades agrícolas. Por que do ferro? Porque aí eles construíram enxadas, construíram foice, tudo com esse produto. E aí eles podiam trabalhar na terra, ajudar, né, na escavação, no plantio, na colheita, porque eles estavam com alguns instrumentos que eles tinham criados. Certo, galerinha? Então, agora nós vamos ver exatamente algumas coisas que ajudam nessa identificação. Vocês estão vendo aqui um osso, tá? Com marcas que representam soma de números, ou até mesmo números. Os números naquela época não existiam. Então, o que acontece? Eles marcavam ossos para representar quantidade. Temos também aqui um vaso que foi do Antigo Egito, entre 5.000 e 3.100 a.C. Esse AC significa antes de Cristo, tá? Porque a história se divide em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Quando vocês virem esse A.C. é antes de Cristo, DC depois de Cristo. Tá? É uma cabeça em calcário que acredita-se ser de um faraó, lá do Egito. Temos aqui as moedas, tá? Entre 300 e 206 a.C. Era o dinheiro da região, tá ok? Temos aqui também recipientes que eles usavam, tá? Dependendo de que eles colocavam óleo, perfumes, especiarias, água e daí por diante, tá? E aí temos essa escultura da rainha de Núbia, tá? Ela se casou com o faraó egípcio, Amenófis III. E aí nós temos o mapa que indica, galera, essa trajetória desse pessoal. Logo no início do vídeo, eu falei que eles saíram da África e se espalharam por todo o nosso continente, por todo o nosso planeta. Tá? Então, eles saíram lá da África, se espalharam na Europa, Ásia, chegaram até o Alasca, depois que eles chegaram nas Américas. Aí ficaram, né, da América Central, América do Sul, tá? E chegaram até nós através de embarcações. Claro que não foi uma coisa legal, que eles vieram como escravos, né? Nós sabemos que no Brasil eles passaram muito tempo aqui sendo escravizados, obrigados a trabalhar de forma muito dura e cruel, apanhando. Então, isso foi muito triste. Mas mais tarde a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Então, aí nós temos exatamente um pouco da nossa história e em relação à história dos povos africanos, tá bom? Agora vocês vão fazer os exercícios da página 24 e 25 do livrinho aí de vocês. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, ok?